Boa noite. Vamos entrando aí então, devagarzinho. Vamos esperando para ver se... Boa noite, Poliana. Mário, seja bem-vindo. Vamos esperar só uns minutinhos para ver se as pessoas vão chegando. Tá chegando aí, Eliane. Vamos lá. Davi, seja bem-vindo. Ei, Liliane, saudades, querida. Boa noite, Joelson, Ivalda. Vamos entrando, a gente vai falar sobre psicologia do trabalho e fibromialgia. Ei, Carla, quanto tempo? Boa noite. Cadu. Luiz. Ih, tem uma galera boa entrando aí, hein? Tema bem bacana, que muitas pessoas buscam saber informações sobre isso e também conhecem alguém ou estão passando por essa situação, né? Então, antes de apresentar o Marcelo, que está aqui, Bruno, como convidado, tô esperando o pessoal chegar na nossa sala de estar, na nossa sala de bate-papo, para assim, então, a gente poder bater um papo bem legal sobre essas informações. Vamos, então, o pessoal vai chegando depois, né, devagarzinho, e assim a gente vai conversando. Bem, pessoal, a gente resolveu fazer essa live, né, sobre psicologia do trabalho e fibromialgia, devido, primeiro, ao grande número de afastamento das pessoas do ambiente de trabalho, não só pela fibromialgia, mas por doenças emocionais, doenças psicossomáticas, Mami está presente aí, doenças psicossomáticas e que tem, muitas das vezes, se confundindo, né, com as doenças orgânicas, fisiológicas e as doenças emocionais. Nada melhor do que ter um profissional que recebe grande quantidade de pessoas no consultório com essas demandas e esses problemas, né, com esse tipo de doença. E aí, então, poder falar um pouquinho sobre essa escuta, né, do ambiente, do consultório, essas queixas que são apresentadas e o que a ciência fala sobre isso, né? Então, vou apresentar a vocês. Esse é o Dr. Marcelo. Para quem tem intimidade, me conhece, sabe que ele é meu marido, né? Ele é ortopedista, ele é residente pelo Hospital São Zacarias, é membro da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia, membro da Sociedade Brasileira de Terapias por Onda de Choque e também é especialista em Medicina do Trabalho. Então, o Marcelo fez a especialização em Medicina do Trabalho exatamente para somar, né, ao seu consultório, devido a essas queixas do ambiente de trabalho, né, vai poder falar um pouquinho mais com vocês sobre isso. E então, isso veio a trazer um maior conhecimento, uma maior bagagem frente a esses atendimentos, visto que as pessoas muitas das vezes precisam ser afastadas do ambiente de trabalho, alguns querem e outros não querem, tentam resistir a esse momento e acabam não conseguindo identificar as sintomatologias, tá? A gente vai procurar fazer tipo um bate-papo, não vou ficar numa maneira muito formal, não, e nem explicando conceitualmente, porque é o que eu digo para vocês, as lives, elas são pra gente tirar as dúvidas, pra gente fazer as perguntas, pra gente bater esse papo. Quem quer saber sobre classificação, quem quer saber sobre teorias, conceitos, nós temos aí os livros, né, e os materiais mais científicos e teóricos sobre isso, tá? Então, assim, o que eu falo sobre a psicologia do trabalho rapidamente, antes de Marcelo entrar na parte dele conceituando, né, o que é a fibromialgia. É uma doença que muitas das vezes ela é silenciosa no sentido que as pessoas acabam querendo encontrar algum outro tipo de diagnóstico. Então, eu tenho um problema na coluna, ou eu tenho um problema por esforço repetitivo, né? E Marcelo vai poder falar os termos melhores sobre isso. E aí, o chefe, o líder, o gestor, os colegas de trabalho, às vezes interpretam isso como malandragem, não quer trabalhar, tá com preguiça, não quer se colocar no ambiente de trabalho. Por quê? Hoje mesmo eu estava numa palestra que uma aluna que faz estágio na área de recursos humanos
estava falando sobre a questão da saúde mental no ambiente de trabalho, né? Então, por muito tempo a gente viveu um ambiente de trabalho onde o problema, que a gente pode dizer mental, ele era secundário. Né, o problema fisiológico, o problema orgânico era o principal alarmante para o afastamento do trabalho. Tanto que quando a gente vai pegar lá os dados de afastamento, né, dessas pessoas do ambiente de trabalho, as pessoas que se dizem que estão encostadas, a maioria tem uma quantidade absurda de problemas ortopédicos. Então seja bem-vindo, Marcelo, ao nosso espaço. Boa noite a todos. Desculpa aí porque eu estou um pouco gripado, estou vindo num quadro viral. E o que acontece? A fibromialgia é uma patologia que é acompanhada mais pela reumatologia. Os reumatologistas são os que mais fazem esse tipo de tratamento. Só que a gente, como médico ortopedista, é muito procurado por esses pacientes que às vezes estão perdidos, com sintomas, procuram porque as dores são muito parecidas com outras patologias, ou as patologias mesmo, elas acabam se misturando. O paciente tem outras dores, como a minha esposa explicou, e as pessoas procuram a gente: doutor, estou com dor aqui, estou com dor ali, estou com dor na coluna, estou com dor no braço, estou com dor no ombro, estou com dor não sei aonde. Quando você vai examinando, quando você vai conversando, fazendo uma anamnese com esse paciente, vai despertando a gente a hipótese diagnóstica da fibromialgia. Então, o que acontece? A fibromialgia, ela diretamente é uma patologia que ela é pela reumatologia, e hoje também a ortopedia vem olhando também esse lado, porque a gente acaba atendendo bastante dentro do nosso consultório. Às vezes, em alguns casos, a gente até encaminha para os profissionais, só que às vezes é difícil, nem em todas as cidades ou nem em todos os lugares tem um reumatologista para dar uma assistência o tempo todo. Então, o paciente chega lá: doutor, eu estou sentindo dor no corpo, eu estou sentindo dificuldade para dormir, eu estou com cansaço. Então, muita gente interpreta isso como o paciente está, não querendo trabalhar. Então, isso tem que tomar muito cuidado. Pode acontecer? Pode, mas a maioria das vezes, ou muitos dos casos, o paciente pode estar tendo outras complicações, outra patologia que possa estar afetando. E uma delas é a fibromialgia, que é uma síndrome reumática, né? Uma síndrome clínica que se manifesta com dor em todo o corpo. Então fica o paciente sentindo dor nos músculos, principalmente, alguns sentem dor nos tendões, nas articulações, próximas das articulações, né? Mas principalmente na musculatura. E o paciente reclama muito: doutor, eu estou com o corpo cansado. Então, um dos sintomas também da fibromialgia é a fadiga. Então, o paciente fica cansado, o paciente tem cansaço, o paciente dorme mal, aquele sono não reparador, o paciente deita para dormir, mas ele fica cansado, ele acorda no outro dia: doutor, dormi muito, até dormi umas 10 horas, 12 horas, mas eu estou morto, parece que eu não dormi. Então, por quê? Porque o paciente não dormiu bem. O paciente está com dor, o paciente não consegue entrar naquele sono profundo, que é aquele sono gostoso, que você fica ali, o sono acaba sendo picotado por vários motivos. Então, esses sintomas fazem com que a pessoa tenha uma qualidade de vida prejudicada. E alguns pacientes acabam relatando ansiedade, depressão, alterações intestinais, que fazem com que haja uma diminuição da qualidade de vida daquela pessoa. E aí entram os profissionais para tentar fazer com que esse paciente retorne uma qualidade de vida melhor. Mas lá na frente a gente vai conversar mais, sendo um tratamento multidisciplinar. Vai precisar do psicólogo, vai precisar do fisioterapeuta, professor de educação física, vai precisar do reumatologista, vai precisar do fisioterapeuta, de vários profissionais, do neurologista, também a gente pede, do psiquiatra, do psicólogo. Então, é uma equipe muito grande que às vezes precisa acompanhar aquele paciente. E, logicamente, você tem quadros de fibromialgia que pode ser um grau mais leve, aquele paciente está começando, tem aqueles que estão com quadros mais avançados, que precisam de uma assistência maior e que precisam de um tempo maior para melhorar o quadro. Então vamos lá, vou fazer algumas perguntas aqui, se vocês quiserem perguntar também, né? Porque aí Marcelo já até introduziu um pouquinho sobre a pergunta, mas assim, pode repetir pra gente o que seria a fibromialgia? Vê se você consegue falar um pouquinho mais alto aí, amor. A fibromialgia é uma síndrome clínica que se manifesta com dor no corpo todo, principalmente nos músculos, mas pode afetar tendões,
e também fica próximo às articulações, então o paciente às vezes reclama de dor nas articulações, apresenta também fadigas, sono não reparador, outros sintomas também podem estar associados, como atenção, memória, ansiedade, depressão e alterações intestinais. Então, bacana ali, Marcela, que a Poliana colocou, que ela tem, e quem diagnosticou foi uma psicóloga, né, depois de passar por diversos médicos. E aí, porque tem todo o seu fundo psicossomático, né, na fibromialgia. Né, a fibromialgia, ela apresenta, às vezes, como quadro de ansiedade, como quadro de depressão, né, como um quadro de estresse, num estado mais exaustivo, e que a pessoa ela vai buscando alternativas de respostas para essas dores musculares, e ela não consegue acreditar como que a mente pode mandar tanto assim no nosso corpo, né? Como que eu posso sentir uma dor tão forte muscular, uma dor tão forte nas minhas articulações por um quadro de estresse, por um quadro de ansiedade, por um quadro de depressão. E o que a gente estava ontem até conversando um pouquinho sobre isso, é que esse processo acaba sendo cíclico. Você sente dor, você vai ficando mais limitado, seu sono vai ficando mais conturbado. Quanto mais você dorme menos, quanto mais você pratica menos as suas atividades, mais você fica com essa dor muscular e essa dor, enfim, não é? No corpo, né, que eu quero dizer. É uma patologia que é bastante comum no consultório dos reumatologistas. Logicamente, vem aumentando no consultório dos ortopedistas. No meu, posso falar que vem aumentando gradativamente, assim, bastante. Está sendo bem comum. Tenho muitos pacientes com diagnóstico de fibromialgia. Não é um diagnóstico tão fácil de ser feito, porque não existem exames que comprovam. Então agora vamos falar do diagnóstico, né? Como a gente diagnosticar a fibromialgia? A fibromialgia é um diagnóstico clínico. Aí você fala, doutor, mas eu fui no consultório, o médico pediu um monte de exame. O médico, na verdade, ele está tentando afastar outras hipóteses diagnósticas junto com a fibromialgia. Então ele vai pedir exame sim, pode pedir radiografia, pode pedir ultrassom, ele pode pedir tomografia, ele pode pedir ressonância, ele pode pedir eletroneurobiografia, ele pode pedir tudo, porque o paciente às vezes pode estar sentindo sintomas que induzam a ele a pensar em outras patologias. E com isso, chegando os exames, o médico olhando, avaliando, ele vai ver que, poxa, os exames estão vindo normais, aquele sintoma não bate com aquele exame, e aí ele vai começando a fechar o diagnóstico da fibromialgia. Então, o diagnóstico da fibromialgia é um diagnóstico clínico, é um diagnóstico no consultório. Não existe exame. Ah, doutor, de imagem tal, não existe exame de imagem. A gente pede porque é uma conduta profissional, porque você tem que fazer diagnósticos diferenciais. Então, para a gente entender, a fibromialgia é uma coisa muito comum no consultório, não é uma coisa que ocorre raramente. E o que vai na importar? Na reumatologia... A escuta, o toque, o que vai fazer diferença? Então, é isso que eu vou chegar. No diagnóstico clínico, a gente vai fazer a história, né, a anamnese, com isso o paciente vai entregando informações e a gente também, às vezes, vai ajudando o paciente, porque nem tudo ele vai conseguir lembrar, então a gente vai conversando com ele, fazendo a história clínica, e com isso, em cima dessas perguntas, a gente vai começando a perceber que bate quase todos os sintomas com a fibromialgia. E com isso, o paciente relata, doutor, eu tenho dor há mais de 3 meses, doutor, eu tenho dor difusa no corpo todo, eu estou com dificuldade de sono, doutor, eu tenho um quadro, aí você começa a perceber que o paciente tem um quadro de ansiedade ou depressão, você começa a perguntar se o paciente tem alterações intestinais, então você não necessariamente precisa ter tudo, mas grande parte dos sintomas associados ao exame físico, onde a gente faz, alguns contestam, outros não, eu gosto muito do exame físico, onde a gente, no examinar o paciente, a gente avalia os pontos dolorosos, então existem 18 pontos dolorosos, e eu gosto muito desse exame, então eu gosto de apertar esses locais, e quando passa de 11 pontos dolorosos, acredita-se que o diagnóstico vai sendo fechado. Mas não é só isso, é um contexto. É a parte clínica, na anamnese, quando você examina o paciente, e aí você começa a montar um quebra-cabeça que você vai fechando o diagnóstico da fibromialgia. E aí as pessoas ficam muito, às vezes, querendo saber a causa, né? Por que causa a fibromialgia?
E aí também foi um ponto que a gente discutiu ontem, que a gente estava conversando, estudando, né? Lendo sobre isso. Não tem uma causa única, não é verdade? Para o diagnóstico. A fibromialgia, ela não tem ainda uma comprovação, então é até difícil a gente entrar em detalhe, porque se você vai para um livro ligado mais à ortopedia, eles botam várias outras coisas, alguns falam em hormonais, outros falam, então não tem comprovação nenhuma, tá ligado à depressão, tá ligado, não existe causa ainda. Isso tem muita, todo mundo chegar e falar, é isso, não pode falar, não tem comprovação ainda, até onde eu estudei, até onde eu li, até onde eu procurei, até onde a gente participa de congressos, cursos, não vem falando ainda naquilo que causou a fibromialgia, ainda não é fechado. Sabe-se que se a gente tem um consultório, eu posso falar pelo meu, a maioria dos pacientes, de 10 pacientes, no meu consultório, aproximadamente 8, 9 são mulheres. Isso aí. Aí algumas pessoas vêm e falam, mas pode ser hormonal. Tudo bem. E crianças ou adolescentes que têm, ou idosos que já saíram, já estão na menopausa e também têm fibromialgia. Então, começa a ir por água abaixo essa parte hormonal. Então, não tem como. Eu já vi paciente falar, doutor, mas a minha médica ou o meu outro amigo, meu vizinho, falou que pode ser. Não é assim. A gente não pode especular. A medicina, ela levanta várias hipóteses, fazem pesquisas para que isso possa ser comprovado ao longo do tempo. Mas não existe uma comprovação ainda qual é a causa da fibromialgia. O que a gente pode dizer é que tem várias hipóteses levantadas, né, sobre a causa. Então, assim, tem casos, já tem artigos e materiais publicados, que tem casos que as pessoas acabaram de sofrer um trauma. Então, assim, não trauma psicológico, às vezes um acidente, uma pancada, né? E aí, depois disso, desencadeou. Mas aí, saber que se foi o trauma físico ou o estresse pós-traumático por causa da situação, as pesquisas também ainda não indicam isso. Essa questão hormonal também. Então, como o Marcelo colocou, tem gente que desenvolve o quadro na fase da menopausa, mas já tem casos e resultados de crianças e adolescentes com fibromialgia, né? Nós também, exatamente, a maior especulação que a gente vê na literatura que está muito associada às emoções, mas nenhuma pesquisa ainda comprova que a causa específica foi a depressão por um longo período de tempo, a ansiedade, né, o estresse, enfim, essa é a nossa hipótese diagnóstica, mas levantando vários casos de pessoas que sofrem de fibromialgia, a gente ainda não teve um índice significativo, estatisticamente falando, né, fidedigno, para dizer que os maiores causadores são as emoções, né, não administradas. Então a gente tem que levar em consideração os outros fatores, apesar de que, né, a gente estava conversando sobre isso, as pessoas quando chegam ao consultório do médico, eles chegam muito mais com uma queixa emocional por trás de tudo isso, né, do que de fato um trauma físico ou algum problema hormonal, não é verdade? Honestamente, a maioria, às vezes, tem uma depressão associada. Honestamente, no meu consultório, até os livros falam que a média de depressão associada é de 50%. No meu consultório, a média está bem alta. No meu consultório, eu posso falar por mim, eu posso falar pelo que eu consulto as pessoas quando eu faço diagnóstico de fibromialgia. A grande maioria está associado também à depressão, a esse lado emocional, um estresse pós-traumático, ansiedade. Então, tipo assim, eu vejo, mas os livros às vezes mostram, alguns livros falam em 50%, outros 60%, eu vejo no meu consultório até um pouco mais. Então, tipo assim, mas também eu vejo pacientes com fibromialgia que não tem nenhuma relação com depressão, ansiedade, o paciente está bem, mas está com dor no corpo todo, e tem alterações do sono, tem alterações intestinais. Então, tipo assim, você vai, manda para colegas para fazer avaliação, vai para o psiquiatra, vai para o psicólogo, e todo mundo fecha o mesmo diagnóstico seu, e às vezes não tem depressão naquele paciente. Mas a média do meu consultório, eu posso falar, tem depressão associada, ou estresse pós-traumático, ou ansiedade. A média é bem elevada. Não vou falar que ela não é baixa, porque não é. Vamos falar então agora do tratamento, né? Só fazendo um parênteses aí, porque eu não posso abandonar a ciência, vocês sabem completamente como eu sou a professora que busca a metodologia científica.
a gente acaba tendo uma tendência a tirar resultados muito através da nossa cultura, né, do que a gente vive. Então, se a gente pegar determinadas culturas, se a gente pegar Suíça, Alemanha, se a gente determinadas regiões também, a gente vai ver que os problemas emocionais são muito grandes. Claro que isso é um problema mundial, mas se a gente pegar outros locais, a gente vai ver que não são os problemas emocionais. Então, por isso que às vezes não tem uma causa específica, porque a gente está falando muito da nossa situação, da nossa região, da nossa cultura, do nosso espaço, né? Mas a gente tem percebido que a questão de saúde mental está muito em alta, e aí tem que ser mesmo colocado em questão, porque hoje que as pessoas estão aceitando mais o quanto que a mente tem controle sobre o corpo e o quanto que a mente pode trazer algum resultado ruim, né, ao nosso corpo, que nenhum tipo de exame físico vai identificar isto, tá? Perguntando aí se tem cura. Não tem ainda cura. Não tem cura. Existe o tratamento, onde eu tenho pacientes meus que tiveram excelentes resultados, onde a dor melhora muito. E aí alguns pacientes falam, Marcelo, eu não estou sentindo mais dor. Você tem algum caso de alguém? Mas aí passa algum problema, passa alguma situação, e a pessoa fala, cara, voltou as dores todas. Você tem caso de alguém que não voltou mais, assim, por um longo período de tempo depois? Tenho pacientes que já há muito tempo me encontram na rua e falam, Marcelo, eu estou muito melhor, não estou 100% sem dor, mas eu estou muito bem. Então, tipo assim, a pessoa fala, poxa, aquela dor que eu sentia, que chegava, uma escala de 0 a 10 que a ortopedia usa muito, da escala da dor. Então, a pessoa chegava no meu consultório com a dor, assim, 8, 9, que é aquele paciente que às vezes um familiar vai dar um abraço de carinho, de amor, ou, poxa, o filho vai abraçar a mãe, ou vai abraçar o pai, quem tiver com a fibromialgia, vai falar, não me abraça, não, dói tudo. Então, esse paciente relata, poxa, Marcelo, aquela dor que eu estava, eu já não estou sentindo tanto. Eu já consigo suportar um abraço, eu já suportar ficar em determinadas posições para dormir. Então, tipo assim, a qualidade de vida do paciente melhora. Então, não existe cura, mas existe melhora da qualidade de vida, existe a ponto do paciente voltar a uma vida social normal. Porque muita gente fala, você tem fibromialgia, eu não posso trabalhar mais. Não é bem assim. Entendeu? Não é bem assim. A fibromialgia, dependendo do grau que ela está e dependendo do estágio, o paciente pode trabalhar, não tem nada demais. Tem que avaliar se ela está associada a outros fatores também, né? Até porque se você também começar a ficar com depressão, você ficar mais fechado dentro de casa, não trabalhando, não fazendo nenhum tipo de atividade, se alimentando mal, isso vai se complicar. Então, tipo assim, tudo isso, uma alimentação sadia, um acompanhamento de um bom nutricionista, um nutrólogo, ou, poxa, dos profissionais na área de nutrição, que façam uma alimentação bem cuidadosa para esses pacientes. Poxa, um profissional de educação física que venha, poxa, fazer um trabalho legal com esses pacientes na atividade física, sem sobrecarregar. Porque os pacientes relatam para a gente, poxa, mas eu for fazer atividade física, eu sinto dor. Tudo bem, aí você explica, no início você vai sentir um pouco de dor, mas você tem que tolerar. A atividade física é comprovada que ela melhora a qualidade de vida de quem tem fibromialgia. Isso é provado, isso não sou eu que estou falando, é o resultado que eu tenho nos meus consultórios, mas principalmente em congresso quando a gente vai, que o palestras de fibromialgia, todo mundo relata as melhoras com atividade física. E aí vem um conjunto de coisas. Doutor, mas tem que usar remédio? Tem, em alguns casos nós temos que usar medicação. Tá, então vamos falar aí, porque nós temos alguns profissionais, temos nutricionista, temos profissionais da educação física, temos psicólogos, né, assistindo a gente hoje aí. Então, assim, vamos lá, falando sobre atividade física, né, a questão da musculação é importante, podemos fazer outros tipos de modalidades de atividade física. Você sempre começa, eu sempre falo para meus pacientes, porque você vai ter um paciente com depressão, e que às vezes está com ansiedade, essas coisas, o paciente pode ganhar peso. Então, você já pede para ele fazer um acompanhamento com o nutricionista para que haja uma melhora da alimentação para que não ganhe peso, porque esse paciente tem uma dificuldade de fazer atividade física. Quando você parte para a atividade física propriamente dita, eu peço no meu consultório para começar gradativo. Porque se você chegar e meter o paciente para fazer musculação pesada, como faz em outras pessoas, essa pessoa não vai voltar, ela vai estar com dor insuportável. Ela vai acordar um dia, doutor, minhas dores pioraram. Então você tem que começar
uma atividadezinha mais leve, um exercício aeróbico mais leve, não começar com a corrida, sim, às vezes com a caminhada leve, com um tempo menor para o paciente fazer, e às vezes uma bicicletinha. O paciente vai fazendo aquela atividadezinha física e com isso o paciente vai suportando. Depois você vai botando uma carga mais leve para ele fazer um exercício na academia, e aí sim, você vai botando só, não bota o peso, bota só o peso do aparelho. Um trabalho mais funcional, um trabalho mais funcional, e o paciente vai ganhando condição, aos poucos ele vai falando, poxa, eu estou me sentindo bem, eu estou melhorando, porque não, é um tratamento multidisciplinar. Você precisa do psicólogo, você precisa do psiquiatra em determinadas situações, que ele entre no circuito para tratar aquela depressão, aquela ansiedade. Então, tipo assim, não é um tratamento que você fala, eu sozinho resolvo. Não é. É um tratamento multidisciplinar. Até porque é difícil no começo a pessoa entender como que eu tô com dor e vou fazer atividade física. Eu não tô conseguindo nem sair da cama, né? E a pessoa entende assim, que eu vou fazer e vai piorar. Ela não entende que vai melhorar. Quando o paciente tem sintomas assim, mais complexos, e também o paciente tem uma condição que possa fazer, eu gosto muito de pedir esse paciente para fazer acupuntura, ajuda bastante. Eu gosto que esses pacientes às vezes fazem trabalho de massoterapia. Então, tipo assim, porque às vezes o paciente fala, doutor, parece que eu estou toda tensa, parece que eu estou travada. Então, às vezes você vai lá, pede o paciente fazer um trabalho com massoterapeuta. Então, é uma equipe muito grande, não é um profissional específico. Às vezes, com amigos meus ou pessoas chegam, mas eu vou fazer com fulano, só isso. Não é só isso, é um trabalho maior, é uma equipe maior. Só que eu sei que é difícil todo mundo não ter acesso a isso, porque é complicado, entendeu? Mas é uma coisa que todo mundo, se fizer um pouquinho de esforço, vai ter resultado. Então, pelo que eu vejo no meu consultório dos meus pacientes, os que se dedicam, os resultados são muito bons e aparecem. É que a gente não pode falar dados nenhum de paciente. Exatamente. Então, assim, o que a gente tem visto hoje, né? Não tem como a gente ter uma qualidade de vida sem uma boa alimentação, sem uma boa atividade física, né? Sem acompanhamento psicológico. A terapia tem rompido com tabus aí, com barreiras em relação a ser uma terapia só para pessoas que têm alguma classificação específica de doença mental. Terapia hoje em dia é em busca desse equilíbrio interno para que você esteja externamente bem também. A fibromialgia, ela é uma doença, às vezes, por muito tempo silenciosa, né? E que depois, quando ela aparece de uma maneira muito mais exacerbada. Então, o pessoal está dando feedback aí, exatamente, seja qual for a patologia hoje em dia, né? Nayara está falando, hoje em dia é dificílimo trabalhar sozinha. A maioria dos pacientes estão vindo com muitas sobrecargas. Isso, assim, hoje em dia a gente está falando de equipe multidisciplinar. Nós estamos falando do médico, nós estamos falando do nutricionista, do nutrólogo, que também é médico, nós estamos falando do profissional de educação física, nós estamos falando de diversos profissionais unidos em prol da melhora desse paciente. Por isso que a ortopedia ela usa o termo multidisciplinar. É um tratamento multidisciplinar, atinge várias especialidades, vários profissionais para o êxito de um paciente. E o que assim... Logicamente, um paciente, quando a gente fala naquele paciente que te procurou, o outro que entrar vai ser a mesma conduta. Logicamente, aí você fala, poxa, mas eu vou no médico, a conduta é uma, vou no outro, a conduta... Não. Cada médico vai ter a sua forma de conduzir o caso. A gente tem que aprender a respeitar a conduta de cada profissional. Como às vezes o médico chega, não, seu caso é só com psiquiatra. Não, é com uma equipe multidisciplinar. Independente do grau que o paciente esteja, do mais leve ao mais grave, a gente tem que trabalhar ou tentar trabalhar da melhor maneira possível numa equipe multidisciplinar. É difícil? Porque às vezes a gente tenta, o paciente também reluta, a gente pede, o paciente dificulta, mas os que se aderem de forma bem assim, dedicada aí a todos os profissionais necessários para conduzir o tratamento, o resultado é muito bom. O resultado é maravilhoso, não posso reclamar disso no meu consultório. Afeta os ossos? As dores, como a fibromialgia é uma dor em todas as fibras musculares, então você tem que entender que quando a fibra muscular ela vai pelos tendões e insere no osso.
Então, por isso que se você lê em alguns artigos ou livros, eles vão relatar que é uma dor, principalmente na musculatura, mas que atinge tendões e ossos. Então, não é errado usar o termo ossos, só que a fibromialgia, como o próprio nome diz, a fibra muscular, sim. Entendeu? Então, a patologia, ela já induz o termo que você está usando. Algia, dor; fibromialgia, dor nas fibras musculares. Mas não quer dizer que a pessoa que usa o termo ossos ou tendões esteja tão errado. O paciente mesmo, às vezes, doutor, estou com dor nos ossos todos. Então, isso não é errado. A gente tem que aprender a interpretar isso aí e ajudar o paciente. É porque ela falou que tem fibromialgia há 9 anos e a coluna dela fica fazendo um barulho como se estivesse quebrada, né? Ou estalando, porque já está irradiando, é isso? Como que O que acontece? A gente tem que aprender a ter interpretação daquilo que eu falei no início de quando eu comecei a fazer a live. O que acontece? O paciente tem a fibromialgia, mas ele pode ter outras patologias juntas. Associadas, né? Então, o paciente está lá com a fibromialgia, mas ele pode ter artrose, ele pode ter uma hérnia de disco, ele pode ter a tendinite. Então, a fibromialgia, ela faz com que esses sintomas sejam aumentados. Então, não quer dizer que a pessoa não tenha outra patologia. Eu só tenho fibromialgia. Não é assim. Por esse motivo que os profissionais médicos da reumatologia, da ortopedia, da neuro, pedem vários exames, da psiquiatria, quando necessário. A gente pede vários exames, por quê? Porque a gente tem que ver outras patologias que podem estar associadas. Então, o paciente está com a dor na coluna, nós temos que ir lá e investigar aquela coluna. E aí o paciente tem uma hérnia de disco, você vai associar o tratamento da fibromialgia ao tratamento da hérnia de disco. Por isso que às vezes o paciente sai do consultório e fala: doutor, mas eu estou com uma receita enorme. Porque o médico às vezes não está tratando só a fibromialgia. Isso também então é bom. Está tratando outras patologias associadas. Como um alerta. Então, assim, não é porque você tem a fibromialgia que tudo vai se justificar pela fibromialgia. Então, você está com uma dor na coluna, mas ela tem fibromialgia. Você está com uma dor no calcanhar, não, é porque ela tem fibromialgia. Então, mesmo o paciente que é diagnosticado com fibromialgia, deve-se levar em consideração, continuar levando em consideração a queixa dele, a escuta. Sim. Não é porque foi diagnosticado que acabou, tá? Isso, pronto, fechou. Até porque você tem um diagnóstico de fibromialgia, doutor, eu tenho fibromialgia, eu tenho dor no corpo inteiro. Poxa, então... Não, você tem a fibromialgia, foi confirmado no exame físico que eu gosto de fazer os acima de 11, 12 pontos dolorosos, que são até 18, mais as outras coisas que vêm associadas à fibromialgia, que aí eu expliquei para vocês: a fadiga, alterações intestinais, alterações do sono, o cansaço, vem isso tudo associado. O paciente tem a fibromialgia, mas não impede que a gente faça outros diagnósticos naquele mesmo paciente. Então, o paciente pode estar com eu tenho um caso e o paciente tem uma lesão de manguito rotador, o tendão do ombro está arrebentado. Aí o paciente sente mais dor. Mas por isso não vou tratar o ombro do paciente? Não, vai ter que ser tratado o ombro do paciente. Doutor, mas aí se eu operar, a dor vai aumentar. Mas o tendão está arrebentado, então a gente vai ter que conduzir, independente da fibromialgia. Vamos tratar a fibromialgia, mas vai ter que tratar as outras patologias associadas. Então, poxa, tem paciente que mistura-se muitas vezes com a síndrome do colo irritável. O paciente fala: eu estou com alterações intestinais. Tem que procurar, às vezes, o gastro para fazer a avaliação do síndrome do colo irritável. Então, pede os exames para ver se é síndrome do colo irritável ou alterações intestinais causadas pela fibromialgia. Então, a gente tem que investigar. Beleza, pessoal. Tem pontos específicos da fibromialgia, sim ou não? Eu gosto muito dos pontos específicos da fibromialgia. São 18 pontos, é até complicado isso aí, falar todos aqui. Mas eu gosto muito de usar no exame físico esses 18 pontos. Eu examino meus pacientes e falo: olha, você está com X pontos dolorosos associados a esses sintomas que são ligados à fibromialgia, o seu quadro é de fibromialgia. Pessoal, agora, não necessariamente o paciente também possa ter dores associadas a esses pontos e não necessariamente ter fibromialgia. Por esse motivo que esses 18 pontos não fecham, não concluem sozinho a fibromialgia, entendeu? Eles ajudam o profissional a fechar o diagnóstico de fibromialgia.
Então, eu acho que, Arlete, você chegou por agora. A gente já até falou um pouquinho falamos sobre o tratamento anteriormente, né? Depois vai ficar salva essa live aqui. Aí você pode rever. Se você tiver qualquer dúvida, você manda a gente pelo direct, que não tem problema nenhum, tá bom? Pessoal, eu queria agradecer muito a vocês pela presença. Nós estamos no Fevereiro Roxo, né? Nós estamos falando sobre fibromialgia, lúpus e Alzheimer. Eu escolhi um desses temas porque está mais associado à prática do Marcelo, né, que é ortopedista. Santo de casa não faz milagre, vocês não sabem como que eu suei para conseguir um horáriozinho, e essa pessoa tímida está juntamente a mim falando a vocês, né? Fala pra caramba, mas com as câmeras foi a primeira vez, primeira experiência, não foi? Agradecer a doutora Lúcia que está aí, que mandou aí um abraço pra gente. A doutora Lúcia é responsável pelos exames de imagem da nossa região, a RM, e também responsável pelo nosso espaço cheiroso e maravilhoso que a gente faz atividade física, né, Boixá Fitness. Agradecer ao Bruno, que é o personal do Marcelo, que por muito tempo ficou lá, às vezes, no trabalho, e estava esquecendo dele, mas cedeu a isso e está fazendo, já tem 2 anos, não é? 2 anos, e teve uma melhora expressiva e muito boa em termos de qualidade de vida. Quem não melhora com a atividade física, né? Boa alimentação, enfim, tá? Sejam sempre muito bem-vindos. Eu queria sugestões para trazer novamente para esse espaço, atividade física. Bruno pega no meu pé de exercício e atividade. E aí, queria novamente que vocês queiram trazer novos temas a esse espaço, né? A gente pode associar outras patologias, outros diagnósticos a isso, né? Pode praticar dança, pode, não pode? Pode. A fibromialgia, ela não impede o paciente de praticar nenhum tipo de atividade física. O que a gente pede ao paciente dentro da sua patologia, dependendo do grau, que ele vá se adaptando às melhores atividades que ele possa fazer. Dança é excelente. Então vai dançar, Arlete. Pode dançar. Logicamente, é o que a gente fala. Se você tem dor no corpo, aí vai lá, pega pesado a noite inteira dançando, se divertindo, aí no outro dia pode estar sentindo dor. Se você souber dançar um pouquinho, senta, depois dança mais um pouco, você vai acordar amanhã no outro dia bem melhor, seguindo o tratamento com um profissional adequado nessa equipe multidisciplinar. Então, honestamente, eu acho que tem que continuar a vida normal. Eu sou a favor que o paciente continue tendo a vida normal, porque quando a gente começa a ficar mais afastado do mundo social, eu não vou em tal lugar porque eu estou morrendo de dor, minha qualidade de vida está ficando ruim. Você tem que retornar a esse ambiente com pessoas que te tragam um lado emocional melhor, pontos positivos para a pessoa, procurar os profissionais adequados da psicologia, para que a pessoa possa fazer um tratamento psicológico. Tudo isso ajuda a recuperação dos pacientes. Então, a dança, ela traz o quê? Movimento, atividade física, bem-estar para a pessoa. As pessoas amam. Eu já sou complicado, não consigo ir de jeito nenhum dançar. Tenho um infarto no gargalo. Mas, honestamente, eu acho que as pessoas têm que fazer atividade física, têm que praticar atividade física, tem que ter uma alimentação muito, muito, muito bem zelosa, tem que ter um profissional nutricionista para que possa orientar ele a melhor alimentação. Então, tipo assim, hoje a atividade física é importante. Uhum. Então tá, pessoal, eu agradeço mais uma vez a vocês, tenham uma boa noite, sejam sempre muito bem-vindos, obrigada por vocês fazerem parte desse momento com a gente. Essa live vai ficar salva por 24 horas, vocês podem, se alguém não pôde assistir essa live, pode ainda assistir e vocês podem compartilhar. Vocês podem printar a tela, marcar @cursosjt, tragam mais pessoas para esse espaço, que sempre é muito bom a gente poder fazer essa troca. Certo? Obrigado pelo convite, eu relutei muito de vir, porque eu não gosto de me expor. Mas tem que vir. Um abração, um beijo para a doutora Lúcia, para o Bruno, a Tati, vi várias pessoas aí, só que é difícil. Arlete, te respondendo ali sobre uma pergunta que você fez sobre reposição de cartilagem. Existem medicamentos que ajudam, no caso, quando você fala em cartilagem, nós estamos falando em artrose, tá? Nós estamos falando em desgaste de cartilagem, nós estamos falando em artrose, que é
outra patologia que pode estar associada no paciente que tem fibromialgia. Tá? Então, o que acontece? O paciente está com dor no joelho e tem fibromialgia, mas ele pode estar com artrose. Então, você pode fazer medicamentos que ajudem o paciente a melhorar a qualidade de vida. Então, tipo assim, hoje está bombando no mercado, graças aos colágenos que a gente usa no consultório, para melhorar a qualidade de vida dos pacientes que têm pequenas fissuras ou lesões condrais, que são quando a gente fala na ortopedia, cartilagem. Então, isso ajuda a aliviar a dor dos pacientes. Mas reposição ainda de cartilagem, você fazer... Já tenho colegas que fazem trabalho na USP, em São Paulo, e são um dos melhores do Brasil, como o Dr. Moisés Cunha, que é um cara que eu respeito muito. Ele vem fazendo trabalhos para formação de cartilagem em laboratório, vem fazendo pesquisa, é um cara fantástico, mas infelizmente ainda não existe ainda você repor a cartilagem através de medicamentos. Existem medicamentos que ajudam a diminuir a velocidade da degeneração da cartilagem ou do grau de avanço da patologia. Certo, pessoal? Boa noite. Então, acho que agora a gente vai. Até a próxima. Tchau, tchau. Beijo, obrigado. Faltou 20 minutos.